Hoje tem Vascão, dia de Vasco, torcedor vascaíno. Hoje o Vascão entra em campo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pela 5ª rodada do Brasileirão. Jogo que vai acontecer às 6h30 da noite. Teremos transmissão apenas aí pela Prime Video. Fica ligado aí para vocês não perder esse jogão. E teremos aí narração do Galvão Bueno. Romário vai estar como comentarista na Prime Video. Aquele cenário que sinceramente não está favorável, apesar que aqui no Rio tá um dia muito lindo, sol quente aí, tempo bom aí para ir pro estádio, para ir pro Maraca. Eu já lembro aquela minha época de Força Jovem, aquela época que tava sempre indo pros estádios, e principalmente aí pros clássicos, né? Contra a Mulambada, contra os Flores. Cara, época boa. Que pena que hoje em dia ver clássicos aí, né? Não interessa se é contra o Botafogo, contra o Fluminense, principalmente contra o Flamengo. É só estresse. O Vasco tá numa fase aí péssima, que a gente já não consegue ter certeza de mais nada. Antigamente, quando você ia num jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo, a vitória era garantida, era 3 pontinhos ali certo. Contra o Flamengo, você ia sempre confiante de no mínimo aí uma vitória de 1-0 ou um empate, mas hoje em dia tá totalmente desfavorável. Principalmente os últimos jogos aí, né? Retrospecto do Vasco aí, praticamente de 2023 para cá, o Vasco já jogou aí mais de 10 vezes, umas 15 vezes aí contra o Flamengo, só venceu uma, né? E o restante aí perdeu e empatou. Então tá feia a coisa, tá complicado. E entrando aqui no tema do jogo, que é o tema principal desse vídeo, falar sobre o provável time do Vasco, falar aí da provável escalação, né? Teremos aí muitos desfalques no lado do Vasco. O desfalque aí que vai ser o principal, na minha opinião, é o Maurício Lemos, a ausência do Maurício Lemos nesse jogo aí contra o Flamengo. É um prejuízo muito grande aí para a zaga do Vasco, já que Maurício Lemos tava dando uma ajeitadinha nessa zaga aí, né? Tava botando o João Vitor no eixo. E com a saída do Maurício Lemos, o João Vitor voltou a ter péssimas atuações, né? Já deu para perceber que esse João Vitor tem que jogar ao lado de um xerifão, porque ele é apenas um moleque. É um zagueiro que tem até um potencial. Ele foi parar no Benfica, né? Foi parar na Europa, não foi à toa. Mas, infelizmente, o João Vitor, ele precisa ter ali uma zaga, ter um parceiro ali, um xerife, para estar ali ditando as ordens para ele, porque ele não tem perfil de ser aquele zagueiro com espírito, com liderança. É um cara aí totalmente subalterno, né? Depende sempre de alguém. Ele não consegue ter o protagonismo. E a falta do Maurício Lemos aí vai ser muito ruim aí para essa zaga do Vasco, para esse clássico contra o Flamengo. E galera, teremos também a ausência do Tietê. O Tietê tinha sido liberado para ver o nascimento do filho, né? Não conseguiu participar do jogo contra o Ceará lá no Castelão. E ainda seu filho, no caso, teve problemas aí, né? Na saúde após aí o nascimento. E o Tietê continua ao lado do seu filho, claro. O Vasco liberou o atacante para continuar resolvendo aí seu problema familiar. E o Tietê será mais um desfalque. Esse já não me preocupa tanto, para ser sincero, até porque o Tietê é um volante mais ali de criação de jogadas, né?
Ele é um volante que não tem como característica marcação, um volante mais versátil do que defensivo. É um cara ali que participa muito da criação de jogadas ali, na saída de bola do time do Vasco. Então não vai ser muito preocupante a saída do Tietê, porque temos volantes defensivos aí no elenco, como o Matheus Carvalho e o Jair, que tem possibilidades de entrar nessa partida contra o Flamengo. E depois eu vou estar deixando aqui minha opinião sobre o esquema que eu entraria para enfrentar o Flamengo aí no Clássico. E no caso tem o Paulinho também, né? Mas o Paulinho é praticamente aí, ele tem o mesmo estilo de jogo do Tietê. É um volante mais versátil, tipo um volante que joga como meia, um cara ali da criação de jogada, assim como o Tietê. Ambos ali também conseguem apoiar bastante ali o ataque, né? Ajuda bem na criação de jogada e apoia o ataque, mas defensivamente também não ajuda. E o Paulinho também, cara, caiu muito esse ano de 2025. Ano passado, o Paulinho aí, principalmente no ano de 2023, ele jogou muita bola, né, com o Ramon Dias. Em 2025, até o Carioca ali, ele jogou muito também. Teve alguns jogos de qualidade, né, algumas atuações aí muito boas, mas depois se lesionou. Dessa lesão pra cá, ele ficou aí cerca de 7 meses parado e voltou agora esse ano, mas ainda não engrenou, ainda está muito fora de ritmo, muito fora de ritmo de jogo, e a sua condição física também ainda não é a ideal. Então eu não escalaria o Paulinho para essa partida contra o Flamengo. E cara, os desfalques do Vasco é Maurício Lemos, o Tietê, e o Payet também, né, cara? Payet, não poderia ter esquecido do Payet. 3 desfalques aí que o Vasco vai ter: Maurício Lemos, Tietê e Payet. O Payet, após a lesão que teve aí no joelho nessa partida contra o Ceará, o Payet vai ser desfalque, não enfrenta a equipe do Flamengo hoje. O Payet também não vem tendo boas atuações aí, né? Para mim também é um desfalque que não vai fazer muita falta. Na minha opinião, o desfalque aí que fez muita falta aí para esse jogo, para esse clássico, é o Maurício Lemos, que para mim é o melhor zagueiro do Vasco na atualidade, né? É o zagueiro aí que tem consegue ter ali um equilíbrio, né? Dar um equilíbrio para essa zaga do Vasco. É um cara que vai fazer muita falta aí, né? Porque quando ele não joga, as duplas de zaga que o Vasco bota aí não passa confiança nenhuma. Lucas Freitas e João Vitor e Lucas Oliveira também não deu certo. Ambos zagas aí que são muito defasadas, tomam muitos gols e erra muitos erros individuais dessas duas duplas aí, né? Tanto quando é João Vitor com Lucas Freitas, quando é João Vitor também com Lucas Oliveira. Muitos erros individuais e toma muito gol essa zaga. Então isso aí já abaixa a autoestima do torcedor vascaíno, já me deixou também, para ser sincero, com a autoestima muito baixa. Mas enfim, é o que temos para hoje. E cara, a tendência é que o Carille vá escalar Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e também o volante Jair. O Jair, a princípio, vai jogar ao lado do Hugo Moura. O Jair é o volante que tem mais possibilidade de jogar. O Hugo Moura, o Matheus Carvalho só vai jogar
no caso, se o Carille entrar aí na formação 4-4-2, que para mim é ideal, com muitos homens ali no meio de campo. E no caso o Paulinho, não, o Coutinho jogando ali no meio de campo, né? Jogando ali como camisa 10, armando as jogadas. E no ataque, o Verratti centralizado e o Nuno Moreira um pouquinho ali atrás ali do Verratti, como se fosse um segundo atacante. Essa formação, na minha opinião, daria muito certo, mas tem grandes chances do técnico Fábio Carille escalar apenas o Hugo Moura e o Jair ou o Matheus Carvalho, 2 volantes aí, e abrir o Adson ou o Ryan na ponta direita, já que o Garré teve uma péssima atuação contra o Ceará e o Carille vai mudar, vai botar outro jogador nessa posição de ponta direita, e Ryan e Adson brigam aí pela posição de titular nesse clássico contra o Flamengo. Mas, na minha opinião, eu deixaria o Adson começar jogando na ponta direita, Verratti e Nuno Moreira do outro lado jogando na ponta esquerda. Mas na minha opinião, a formação preferida seria aí o 4-4-2. Eu acho que o 4-3-3, o Vasco vai ficar com muito poucos homens no meio de campo. Se fosse jogar Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Adson, Verratti e o Nuno Moreira, seria o 4-3-3, ficaria muito poucos homens ali no meio de campo, e deixaria buracos aí para a equipe do Flamengo aproveitar, né, com seu meio de campo poderoso, com Pulgar, o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. Os caras iam pintar e bordar com esse buraco que fica no meio de campo quando o Vasco joga na formação 4-3-3, e seria um Deus nos acuda, né, pra gente estar se defendendo quando os caras viessem aí pra cima, ou até mesmo em contra-ataque, ainda mais que essa zaga defasada que o Vasco tem. Eu protegeria mais o sistema defensivo do Vasco. Ultimamente os zagueiros falham muito, deixa muito a desejar, os zagueiros do Vasco, mas também pela situação que a zaga fica muito desprotegida, né? O Carille joga atualmente com um volante de marcação, um volante defensivo, que é o Hugo Moura, e na maioria das escalações dele, ele bota volante que arma mais jogadas, né? Como no caso Tietê ou Paulinho. Dessa vez, na minha opinião, ele deveria botar os caras de defesa mesmo, volante defensivo, para ter ali bastante contingência no meio de campo do Vasco. Eu iria de Hugo Moura, eu iria de Jair, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho ali. 4 no meio de campo, Felipe Coutinho, responsável aí para estar armando o time do Vasco, né? Seria aí nosso camisa 10, armador das jogadas, né? Articulador ali do meio de campo, tendo o Nuno Moreira ali para estar dando um auxílio, o Nuno Moreira jogando como um segundo atacante, e o Verratti centralizado. Essa seria a minha formação, um 4-4-2, e se puder de linha reta, cara, uma linha de 4 na zaga e uma linha de 4 ali no meio de campo, linha reta mesmo, entendeu? Hugo Moura centralizado junto com o Matheus Carvalho, os dois aqui, Felipe Coutinho aqui no lado que ele gosta mais de jogar, né, no lado esquerdo, e deixaria o Nuno Moreira no lado direito, ou se não, botava o Coutinho no lado direito aqui, né, e o Nuno Moreira no lado esquerdo, mas ambos ali jogando como meia, um pouco mais adiantado sim do que o Hugo Moura e Matheus Carvalho, mais uma linha de 4 ali no meio de campo para ter bastante contingência desse meio de campo do Vasco, que iria
conseguir neutralizar aí o meio de campo do Flamengo com jogadores de marcação, né, como o Hugo Moura e também o Jair. E no caso, também, se quiser, botaria o Coutinho, né, no lado esquerdo e deixaria o Matheus Carvalho mais do lado ali do Hugo Moura, né, um pouquinho mais recuado ali, jogando ao lado do Hugo Moura, e deixaria, no caso, o Jair no lado ali do meio de campo ali, no lado direito, né? Não como um ponta, né? Como um meia mesmo, no caso. E o Coutinho ali na mesma reta ali do Jair, um pouquinho mais adiantado, mas o Coutinho podendo atuar tranquilo como um meia e também como um ponta esquerda, né? Alguns momentos ali do jogo, não pegando profundidade, não indo na linha de fundo, porque o Coutinho não tem característica de ficar indo na linha de fundo. No caso, já deixaria essa função aí para o Nuno Moreira, jogando como segundo atacante, indo na linha de fundo, cortando para o meio, para bater, fazendo tabelas ali com o Coutinho, se aproximando ali do Felipe Coutinho. Esse seria meu time, cara, um 4-4-2, entendeu? E se o Carille escalar, as chances vai ser muito grande dele botar 3 volantes ali e o Coutinho, não sei se ele vai querer botar o Coutinho na posição que eu falei, no lado ali esquerdo do campo. Ele pode centralizar o Coutinho ali, também daria certo. No caso, o Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, os 3 ali, e o Coutinho na frente deles ali, Nuno Moreira e Verratti, um 4-4-2 aí, porque precisamos de ter um meio de campo bem robusto, um meio de campo bem reforçado, os jogadores ali de marcação, para a gente estar bem compacto, para não dar mole pro Flamengo, porque se deixar o buraco, a 4-3-3, na minha opinião, não vai funcionar contra esse time do Flamengo, vai deixar um buraco enorme. E os caras ali vão deitar, o Gerson vai deitar, o Arrascaeta, Dela Cruz. Se deixar o time do Flamengo jogar, tocar a bola, fazer o que eles querem, vai dar ruim. Então, fica a dica aí, Carille, 4-4-2, pra gente buscar o resultado, pra gente buscar essa vitória, que não vem há mais de 2 anos aí que o Vasco não ganha do Flamengo. E é isso, galera. Teremos também um reforço para essa partida, no lugar do Paê, que desfalca o Vasco. O meia Zucarello da base vai subir de novo e vai ser relacionado para essa partida contra o Flamengo. Zucarello, que é um meio de campo muito habilidoso, um jovem da base, um jovem promissor, que tem muita qualidade, vai ser relacionado para essa partida contra o Flamengo. E teremos no banco Benjamin Garré, Ryan, para estar entrando aí no segundo tempo, botar velocidade. Teremos também o zagueiro Luiz Gustavo da base, e alguns jogadores que podem ajudar muito também aí, como no caso, dependendo de quem vai jogar no meio de campo, teremos ali Paulinho no banco de reserva, que pode também entrar aí no segundo tempo. Já no gol, né, teremos aí o Léo Jardim como titular e no banco o Fusato e os demais jogadores, né, jogadores que não sei se podem ajudar, como Alex Teixeira, mas fica como opção aí no banco. Os outros eu não vou nem falar, né, cara? Não vale a pena perder tempo com Souza, Esforza, Jean Davi, Lodi Augusto, jogadores aí que... Vitor Luiz, jogadores que melhor eles ficar no banco, que eles já vai ajudar muito estando no banco, né? E é isso, torcedor vascaíno. Eu iria de 4-4-2, veremos qual será a formação que o Carille
vai escalar para esse clássico contra o Flamengo. Veremos aí o que o Carille vai fazer, se vai vir novidade realmente nessa escalação, ou se ele vai apenas fazer ali mudanças pontuais, né? Como no caso do Maurício Lemos, não, o Lucas Freitas já entrou. No caso, o Tietê não joga, a chance do Jair ou Paulinho jogar na posição do Tietê é muito grande. O Paê é reserva do Coutinho nos jogos, o Zucarello já subiu para reforçar. O Zucarello, na minha opinião, não pode nem mais descer para jogar na base, tem que estar no elenco principal, porque é um jovem que joga muita bola e tem muitas chances aí de ajudar o Vasco. É um meia de criação e joga também pela ponta. O moleque aí é muito habilidoso, é ensaboado, tem velocidade, tem um bom passe, né? E também consegue finalizar muito. Então o Zucarello tem que ficar nos profissionais aí e esquecer a divisão de base, que o Zucarello é um moleque que está muito acima da média e merece sim estar nos profissionais aí do Vasco, porque para a base ele já não serve. Na real, né, ele até serve, ele é muito acima na base, então no caso ele serve mais para os profissionais aí do que para a base, para ser sincero. E é isso, vamos para cima dos caras, vamos em busca da vitória contra a mulambada. Meu palpite, mesmo palpite que eu dei ontem, Vasco 2-1 em cima do Flamengo, e fim desse tabu maldito aí. Mas precisamos de jogar com raça, uma boa dedicação física e também queremos aí uma boa organização tática, queremos um time organizado, jogando com muita força de vontade e raça para a gente conquistar essa vitória aí em cima do Flamengo e acabar com essa porra desse tabu aí. E vamos pra cima, Vascão 2-1, deixa seus palpites aí nos comentários. Fica com Deus, tamo junto. Saudação vascaína, galera, até mais tarde. Mais tarde a gente vai fazer o pós-jogo aí. Só não sei qual vai ser o horário que vai dar pra gente estar fazendo aí o pós-jogo. Lembrando que de repente eu posso estar vindo fazer uma live, né, no lugar do vídeo. Fazer um pós-jogo aí numa live pra vocês aí. Ou dependendo, a gente faz o vídeo e depois a gente manda aqui pro canal. Beleza? Tamo junto aí, fica com Deus. Saudação vascaína.